pessoal, eu sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Nesse vídeo, vamos aprender sobre cadastro de modelo de transação. Esse cadastro de modelo de transação, que é acessado pelo GRFM 020, ele pode ser utilizado tanto na entrada, no caso de uma compra, quanto na venda, tá? Dependendo da necessidade do formato que o cliente ou você precisa utilizar, ok? Lembrando que o modelo de transação não é um documento fiscal. Muitas empresas, por exemplo, no código do produto da DANF, trabalha por grupo ou por referência. Só que a pessoa que está recebendo essa mercadoria, ou a empresa que está recebendo essa mercadoria, precisa fazer uma conferência e pelo grupo fica mais complicado. Então é emitido esse documento saindo por SKU para facilitar a conferência do seu cliente. Volto a lembrar, não é um documento fiscal, pode ser utilizado como um auxiliador, como, por exemplo, a emissão de um cupom de troca. Você faz a configuração nele, né? Só que no cupom de troca vai a informação da nota fiscal que foi emitida anteriormente, né? Posso emitir, por exemplo, um documento de comprovante, vamos dizer, de remessa de condicional ou consignado, por exemplo, uma nota promissória de funcionário, né? Então você pode utilizar no formato que você desejar. Só que vale lembrar, não é um documento fiscal, ok? Obrigado, um excelente treinamento. Para configurar o modelo de transação ou até mesmo fazer alguma alteração que for necessário, assim que eu me logar no sistema, eu vir aqui menu TOTUS Moda e como se trata de uma transação, por mais que o componente começa com GER, né, que ele é o GER FM020, nós vamos vir aqui em transação, manutenção e vai estar aqui, ó, GER FM020, manutenção de modelo de transação, tá? O código é obrigatório, né? Uma descrição, quantidade de linhas. Esse código é você que define, tá? O sistema, toda vez que eu clicar duas vezes, aqui eu tenho alguns, tá? O sistema, todo ambiente que é criado, ele traz alguns padrões, que são esses daqui, ó, que vai do 1 ao 4, tá? Se for querer utilizar, não tem problema, ele já vem com a nomenclatura pronta. Pode fazer um teste para ver se é interessante pela sua necessidade e qualquer coisa pode ser utilizado, como você pode criar outros aqui se for o caso, tá? Esse código é uma sequência numérica que você define a sequência, ele não aceita letras, tá? É código numérico só, tá? Então, nesse caso, nesse código 2 modelo padrão, o que eu tenho que formar? O código, a descrição do que se trata, ok? Lembrando que ela não aceita caracteres especiais, a quantidade de linhas. O que é essa quantidade de linhas? A quantidade de linhas que eu tenho aqui na configuração. No caso, está observando que aqui nós temos 52 linhas e aqui tem 45. Nesse caso, por se tratar do número de colunas 50, que é uma impressora térmica, né, de 40 colunas, geralmente a gente deixa um espaçamento, aqui está 52 e aqui está 45, exatamente para o picote do papel. Se eu deixar aqui 45, não tem problema, ele vai salvar, como salvou, ok? Só que na hora que a impressora for cortar o papel para iniciar a próxima impressão, vai estar muito próximo. Então o que a gente faz? Não precisa deixar da forma que estava aqui, de 45 para 52. Eu colocaria, por exemplo, pelo menos umas 3 linhas de espaçamento, vamos dizer, uns 3 centímetros ali de espaçamento, né? Número de colunas. Geralmente, quando é uma impressora de 40 colunas, a gente deixa aqui 50 e não exatamente 40, porque muitas vezes, dependendo da impressora, você deixa 40 e na hora de você fazer um teste, ele tem espaços ainda à frente para você utilizar. Então, deixa uma quantidade maior, 50 ou 55, né? E aí você vai trabalhando aqui nas posições das colunas, tá? Quantidade decimal, valor unitário. Se eu quero com duas casas, que eu não quero que tenha quebrado, se eu quero com mais casas. Mesma coisa para quantidade. Número de itens. O que é esse número de itens? É a parte do produto. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, quando eu coloco a linha, né, depois eu vou mostrar o modelo ali para vocês, aí vocês vão entender melhor. Então, aqui eu tenho a variável do código, descrição, quantidade, valor unitário bruto e valor total bruto, ou seja, aquela linha onde é que vem as informações do produto, que nesse caso, por exemplo, que o cliente está comprando, né? Então, se eu definir
se eu colocar informações, que eu posso deixar até em branco, se eu colocar informações aqui, eu quero, por exemplo, 10 itens, vamos dizer, eu sou obrigado a vir aqui e cadastrar esse bloco 10 vezes. Então, vai ser item, e aqui eu informo o índice, né, que é o item, 1, 2, 3, 4, até chegar ao 10. Então, ou seja, se um cliente comprar, vamos dizer, 11 produtos, né, não quantidade, mas 11 produtos diferentes, ele vai emitir um modelo de transação até 10 itens, porque eu coloquei até 10, e depois ele vai sair numa próxima impressão só um item. Então não fica legal. Então eu aconselho, nesse caso do item dos produtos, deixar em branco e você colocar só o primeiro item, que assim o sistema ele vai fazer a emissão independente da quantidade de itens numa transação só, numa folha só. É lógico, vai depender da quantidade de itens também, mas o total no final será refletido numa única impressão e não vai quebrar para uma outra folha só para sair um item, tá? Número de fonte, isso daqui é utilizado mais, por exemplo, quando você vai imprimir numa impressora, num papel A4, tá? Que aí você pode colocar até o número 4, para ele aumentar a fonte e preencher todo o papel, tá? Essa parte de agrupar item por grupo, se você marcar, ele vai agrupar o item pelo grupo. Então, muitas vezes, se você está emitindo por SKU, não precisa ser marcado. Você tem aqui a opção salvar, ok? Detalhe, tá? Então aqui, ele é um campo, deixa eu dar F2, colocar aqui de novo. Esse modelo é de 40, isso serve para qualquer modelo, tá, pessoal? Vai depender muito da necessidade de vocês, daquilo que vocês querem imprimir, da qual a sua, para que você precisa desse modelo de transação, tá? Então aqui, ó, linha 2, ou seja, eu deixei ali um espaço em branco, tá? Linha 2 vai começar em qual posição? Na coluna 1 ou na coluna 2, tá? Quantos caracteres eu vou informar nos dados aqui para pertencer? 40. E ele só vai até 40 aqui, tá? Então você tem a parte cabeça. A cabeça é tudo que é, vamos dizer, inicial, né? Que é cadastro, que é cliente, né? Vamos dizer, informações que eu escrevo. Então tudo que faz parte do cabeçalho, vamos dizer, né? Cabeçalho ou até itens que, por exemplo, igual está aqui, ó, eu coloquei uma descrição das ruas, data, a variável, data, tudo é cabeça que se entra como dados cadastrais, vamos dizer, né? Dados de cabeçalho mesmo, de estrutura ali, né? Então tudo isso daqui, ó, você vai utilizar a cabeça. Você só vai mudar nesse caso, por exemplo, tá vendo? Tudo é cabeça. No caso do produto, da descrição em si, aí ele é item. Essa parte aqui de total é no caso do total das quantidades, total de vendas, por exemplo, total da transação em si, ó, valor total bruto, aí é total, ok? Grade, eu tenho um exemplo aqui de grade, é se você quer que imprima em grade a transação. Então tem aqui, ó, número 4, eu tenho aqui embaixo, tá vendo? Ele segue o mesmo formato, tem o item do mesmo jeito, não muda. E aí embaixo, quantidade, né? Grade, quantidade do produto. Aí eu coloco em grade, né? Então, essa parte ele vai vir na descrição de cima, normalmente numa linha, só que as quantidades vai sair no formato cor e tamanho, tá? Aí que você coloca a grade, ok? Parcela é utilizado para, vamos dizer, para nota promissória, carnê. Deixa eu pegar um aqui para vocês visualizarem. Aqui, um modelinho de nota promissória, onde você precisa colocar as informações de pagamentos, né? Então aqui, ó, tá vendo? Então tem aqui a parcela de fatura, então ele vai parcela. Coloco a quantidade, o X, né, que é a quantidade de vezes, e aí sim eu sou obrigado a informar. O número de item fica em branco da mesma forma, tá? Porque aqui ele vai respeitar pela descrição pela parte do produto, então é item. No caso da parcela, são os recebimentos da venda, por exemplo, né? Então, eu sou obrigado, dependendo da quantidade de parcelas que eu posso trabalhar na minha empresa, eu faço até 10 vezes. Então, tem que colocar as parcelas até 10 vezes aqui, tá? Colocando parcela e o x para multiplicação, ok? E aqui embaixo, ó, tá vendo? Foi a mesma coisa, valor total como total. E depois o resto, que são dados de cabeçalhos, cadastrais, informações que não entra nem no item, nem na parcela, nem no total, nem na grade, você coloca como cabeça, tá? Então, vamos voltar aqui. Então aqui, pessoal, ele é bem simples, tá? Não é difícil. Então basta eu definir aqui, ó. Então minha primeira linha,
é 2. Por que que eu coloquei 2 aqui e não coloquei 1? Porque muitas vezes depende da impressora. Pode ser que a impressora ela esteja com aquela configuração de voltar a imprimir, né? Então ela vai ficar muito próxima ali ao picote. Então coloca uma linha 2, né? Para ele ter um espaçamento. Coluna 2, mesma coisa. Dependendo da posição do papel na impressora, ele pode cortar ali, você colocar um bem justo. Então coloca 2 para ele ter um espaçamento. E quantos caracteres que eu pretendo? 40. Então coloquei aqui cabeça e coloquei aqui para dar aquele traço, né? Que é do teclado mesmo, 40 caracteres. Né? Então, nesse caso, observa que aqui eu coloquei mais um pouco. Por quê? Porque por mais que eu coloquei 50 aqui, né? Mas por mais que a minha impressora, na época que eu testei, eu coloquei 40 e ainda faltou um espacinho ali na frente ainda para ser preenchido. Aí eu faço o quê? Repito a linha 2, agora sim, coluna. Se foi até a 40, né, qual será a próxima? 42, eu somo sempre a anterior, ó, 2 mais 40, 42. Quantos caracteres está faltando? 7. Vem aqui e coloco 7, entendeu? E salvo. Nesse caso, eu estou indo para uma outra linha. Então, eu não preciso somar nada da anterior. E você vai fazendo assim por diante, tá, pessoal? Não tem problema. Se acaso você preencher, por exemplo, tá? Aqui está 2,40, aqui eu vou colocar, vamos dizer, 40, né? Na hora de eu salvar, o sistema vai me dar essa mensagem, a coluna invade a coluna anterior. Por quê? Porque 2 mais 40 é 42 e não 40, tá? Por isso que eu recomendo que assim que você vai configurando, vai salvando, porque se tiver alguma coisa que interfira, o sistema já vai te informar. E não depois, no final, na hora de você salvar, pô, coluna invade a outra, aí você vai ficar mais perdido, tá? Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, data, é cabeça também. Data, os dois pontinhos. Quantos caracteres tem a data e os dois pontos? 5, ok? Coloca na linha de novo. 9, 5, 2 mais 5 são 7, mas eu coloquei 8 para ter um espaçamento na frente dos dois pontos, né? Por isso que eu coloquei 8. Venho aqui, 10. Quantos caracteres tem a data de emissão? 10. Então, coloco 10. E aqui eu clico duas vezes para buscar a minha variável. Tem várias. Então, aqui, ó, data e opa, emissão F4. Aqui, 85. Venho e coloco. Da cabeça também. Aqui embaixo, mesma coisa, eu coloquei na frente, ó, 9, 8, mais 10 são 18. Eu não quero que tenha espaço, 3 caracteres. Por quê? Porque eu coloquei aqui uma separação para a hora da impressão. Então, tudo você vai somando, quando pertence à mesma linha, da coluna anterior, tá? Se porventura você cadastrou e quer fazer uma nova e não quer perder, ou precisa editar e não quer mexer naquela que você já está configurado, você tem a opção aqui embaixo de duplicar, tá? Você pode criar uma outra e utilizar, fazer a configuração e depois só utilizar ela para a nova impressão. Então, para tudo aqui, pessoal, vocês vão configurando linha a linha. Se vocês querem, se eu colocar só nome de pessoa, ele vai sair, mas é interessante você colocar que aquele nome que é um cliente. Então, eu escrevo cliente, quantos caracteres que é um cliente? 8. Na mesma linha, 2 mais 8, 10. Eu quero que saia justo logo após aqui já sair. Então, coloquei o nome da pessoa. Tá? Sempre nesses campos, vocês vão clicando duas vezes para buscar a variável, tá? E detalhe, é interessante você trabalhar com duas telas. Eu vou configurando e vou lá faço um teste na impressão. Ah, saiu bom, saiu legal? Ah, não, não saiu, preciso ajustar e assim por diante, entendeu? Então é bem bacana isso daqui, é utilizado em várias estratégias dentro de uma empresa, seja para impressão de um modelo de venda, pré-venda, devolução, entrada de compra. Então depende muito de qual formato você quer utilizar e quais as informações que você quer ter nela, ok?